E aí, crente cristão, bem-vindo ao quadro Conhecendo os Líderes. E pasmem, o meu nome é Evelyn Beatriz, mas todo mundo me conhece como Bia. Eu tenho 24 anos, sou casada com o Roberto e junto nós lideramos os adolescentes aqui da Verbo da Vida de Petrolina. Eu nasci em berço evangélico, os meus pais são cristãos, assim, desde que eu me conheço por gente. E eu já fui de algumas outras igrejas, até que eu conheci aqui a Verbo. Eu acho que foi ali em 2017, 2018, por aí. Eu acho que eu tenho uns 9 anos de Verbo da Vida. Mas, assim, eu me considero cristã mesmo depois que eu fiz o Rema. Foi uma mudança de mentalidade, uma mudança de realidade. E ali eu considero que eu conheci a Cristo. Porque conhecer a Cristo não é só você frequentar uma igreja, não é só você aceitar Jesus, você precisa conhecer o caráter dele. E foi lá que eu conheci, porque eu comecei a ler as escrituras e uau, esse é o meu pai, uau, é assim que ele pensa sobre mim, uau, essas são as verdades reveladas ao meu respeito. Então, quando eu fiz o Rema, meu filho, aí a minha mentalidade mudou e de fato eu conheci a Jesus. Quem mais influenciou na minha caminhada cristã? Bom, dentro de casa eu sempre ouvi as seguintes palavras e elas eu guardo no meu coração, que é tudo passa menos a palavra de Deus. Então eu sempre me agarrei a isso, em situações favoráveis, desfavoráveis, eu sempre entendi que tudo passa menos a palavra de Deus. Mas uma das pessoas que auxiliou para que eu me firmasse de verdade na igreja, que eu entendesse o processo de como é ser um cristão, que não é só vir aos cultos, não é só servir, vai muito além disso, é Thaís, é uma amiga minha muito próxima até hoje, e ela foi a minha líder de GC. Eu lembro que quando eu cheguei no GC dela, olha aí a importância do GC também, já vai anotando as dicas, você que não faz parte de um GC, tá precisando fazer. Eu cheguei no GC dela, e aí eu falei, meu Deus, nunca mais eu venho aqui, não gostei, e não sei o quê. Eu era aquelas pessoas, assim, que tinha medo do novo, sabe? E eu estava em um GC que eu tinha acabado de chegar, tava gostando, aí fui multiplicada pro GC dela, e de primeira vista, assim, eu não gostei, porque eu não era muito falante. Hoje você me vê bem comunicativo, mas eu não falava um meu filho. Eu era aquela pessoa que entrava assim, e saía assim. Eu não falava, eu não era conversadeira e agora eu converso tudo. E ela me ajudou muito nessa trajetória, porque eu lembro que nós fizemos um devocional juntas. O nome do devocional é Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. E esse devocional, assim, mudou a minha vida. Sempre que eu vou falar para alguém, incentivar a caminhada cristã, eu recomendo esse devocional. Ele é um devocional, se não me engano, de 42 dias. E ela fazia junto comigo. Eu lembro que ela me ligava nas horas que ela podia e que eu podia, que geralmente era 9 da noite, 10 da noite. E nós comentávamos aquele devocional juntas, orávamos juntas, e assim, foi um tempo de muito crescimento, porque eu aprendi coisas da palavra que eu não sabia e eu entendi sobre constância, que não adianta você vir no culto de domingo e não ser constante ao longo da semana. Então ali também me foram despertadas. Isso foi bem pouquinho antes de eu fazer o Rema, também foi, isso é um outro testemunho, uma coisa que me deu um gás para fazer o Rema, que me deu gás para de fato querer conhecer mais a palavra. Então, como é importante nós temos amigos que de fato impulsionam o nosso propósito, e ela foi para mim como um trampolim. E outra pessoa que hoje me auxilia na questão da maturidade é uma outra amiga, o nome dela é Larisa, e ela é aquele tipo de amiga que não tem pena de corrigir, viu? Você tem que procurar uns amigos desses, que não tem pena de ficar passando a mãozinha na sua cabeça, ô, bichinho, ele tá errando, mas deixa o bichinho. Não, meu filho, ela é aqui, ó. Melhora, menina! Se aprova, menina. E esse é o tipo de amizade que eu gosto de cultivar. Não só aquelas que estão para bons momentos, para nos auxiliar, para nos colocar para cima, mas aquelas que podem chegar e falar, olha, nisso você está errado e nisso você precisa melhorar. Então eu diria que essas duas pessoas influenciaram assim e ainda influenciam muito a minha caminhada cristã. Se eu já me senti não pertencente à igreja já e por muito tempo, e por isso eu falo novamente a importância de um GC, porque eu só consegui me sentir pertencente a um grupo e de fato ter amigos depois que eu participei de um grupo de conexão. Eu te falei nesse instante que eu era a pessoa que entrava muda e não falava nada, e na igreja não era diferente. Eu fiz parte dos adolescentes, eu servia no departamento infantil, eu já servi na fotografia, eu já servi no Story Maker, eu já servi em tanto lugar que acho que se eu for falar vai dar uns 9 dedos contando, eu já servi em muito lugar mesmo. Só que eu não conseguia fazer e nem firmar amizades. Era aquele tipo de conversação, tipo, oi, paz do Senhor, boa noite. Oi, tudo bem? Fica com Deus, como é que você tá? Tá bem, tudo bem. Porque, veja, pensa comigo. Nós estamos em uma igreja grande, não tem como eu conhecer você que tá aí me assistindo se a gente não conversa. E quando é que a gente conversa? No final do culto, certo? Ou antes do culto. Mas como é que eu vou conversar com você antes ou depois do culto se eu não te conheço? Vamos supor que você que esteja assistindo aí se chame Larissa ou João. Como é que eu vou chegar no final do culto para você que eu não conheço e vou falar: oi, fulano de tal, tudo bem?
e começar a compartilhar da minha vida. Isso não é estranho? Mas quando você participa de um GC, quando você está envolvido em um grupo de pessoas, se torna mais fácil, porque são pessoas pequenas e você vai ali conversando como quem não quer nada, você vai se apresentando, as pessoas vão falando um pouco da vida delas, você vai falando também, tem aquela reciprocidade. E quando você chega no culto já conhecendo aquela pessoa, vê como que é mais fácil. Porque você pode chegar e falar: oi Larissa, oi João, tudo bem? Tu lembra daquele negócio lá? Isso. Então, por muito tempo eu não me senti pertencente. É engraçado que quando as pessoas vêm falar comigo, elas até dizem assim: "Ah, você tem 9 anos de Verbo da Vida? Nunca te vi aqui." Eu fico tipo, ninguém me via antes do GC, eu não era nem conhecida, não era nem Bia, devia ser Evelyn ainda, porque ninguém me conhecia, inclusive hoje ninguém me conhece como Evelyn, é só Bia mesmo. E aí foi essa questão mesmo dos grupos de conexão que me auxiliaram a ser pertencentes, é por isso que hoje eu levanto a bandeira do grupo de conexão, viu meu filho? Eu amo, sou completamente apaixonada, e se eu fosse você, eu não deixava de fazer parte de um. Se eu já me senti insuficiente para liderar, a produção agora me ajuda, a edição. Sim, já me senti muito insuficiente. E é até uma história assim muito legal, porque logo quando eu e Roberto estávamos no primeiro ano do Rema, chegou, eu acho que vocês conhecem, Miraci e Miriam, e elas vieram falar conosco. Nós não éramos líderes de nada ainda, nós tínhamos acabado de começar o Rema. E elas falaram assim: eu passei por vocês e senti um cheiro de liderança. E isso ficou na minha mente. Eu fiquei assim: oi? Sabe aquela pessoa que nunca recebe profecia, nem nada, assim? É engraçado que quando o pastor falava assim: lembra das coisas que Deus já te falou, meu irmão? Bem no início eu falava: cara, o que é que Deus já me falou? Porque se ele tá falando, eu não tô entendendo, eu não tô ouvindo. Lembra das promessas que ele fez? Eu ficava: meu Deus, que promessas são essas? As promessas pessoais eu não tô lembrada. E aí foi a partir daí, na verdade, acho que essa foi uma das primeiras palavras que eu recebi. E ela falou sobre isso, e pouco tempo depois, nós somos convidados a ser líderes de GC, líderes e anfitriões, e era o GC lá na nossa casa, uma bênção. E ali foi que eu vi, cara, não é que eu tenha capacidade, mas é que o Senhor, ele vai me acrescentando todas as armas necessárias, todas as armaduras, tudo que eu preciso para encarar essa situação. É legal que a gente aprende que a linguagem do amor do Senhor, ela é obediência, porque aquele que ama o Senhor, ele cumpre aquilo que o Senhor disse. E à medida que você vai cumprindo e que você vai sendo obediente, o Senhor, ele vai derramando sobre você mais responsabilidades e você vai se capacitando no Senhor e fazendo aquilo. Porque na força do nosso braço, cara, não dá. A gente não é nada. A gente não é nada. Não dá, na força do seu braço não dá, você não consegue fazer as coisas direito, você deixa as suas emoções te dominarem, os seus sentimentos falarem mais alto e o seu espírito começa a sussurrar. Mas quando você confia no Senhor e quando você fala: nossa, eu não me sinto capaz, mas aquilo que o Senhor me confia, Ele derrama juntamente com isso a provisão necessária para essa estação. E você anda debaixo de uma palavra, você anda debaixo de obediência, e as coisas fluem normalmente, as coisas fluem naturalmente, e você vai criando amor pelas coisas que o Senhor determina que você faça. E assim, já me senti insuficiente? Sim. Estou me sentindo insuficiente agora? Não, porque eu tô crendo, né, que o Senhor, ele vai me dando as armaduras necessárias para cada dia. O meu processo, me descobrindo na criação de vídeos, criação de conteúdos, foi um processo processado, presta atenção. Eu trabalhava com os meus pais na loja deles, e aí aconteceu que, durante o Rema, na matéria Ministrando a Palavra, que já é no finalzinho do Rema, Sara Rebeca me parou assim, bem aleatoriamente, e essa é a importância de nós estarmos sensíveis ao Espírito. E ela me parou assim, do nada, e falou: ei, você vai mudar de profissão. E eu parei assim, fiz: oi? E aí eu falei, voltei nela e falei: ei, dá mais detalhes aí da palavra. Ela falou: não tenho. Deus só me disse isso, que você vai mudar de profissão. E pronto, eu me agarrei àquela palavra e por alguns momentos parecia que nada acontecia, até que eu recebi do Senhor mesmo mais instruções para poder estar impulsionando o chamado de outras pessoas através de vídeos. E hoje eu me encontrei nessa área, amo a produção de conteúdo, amo criar vídeos, amo a internet e amo gravar também outras pessoas. Se eu já passei por alguma crise emocional, já, né, meu filho? Quem nunca passou por uma crise emocional, pelo amor de Deus? Inclusive, já fiz terapia e estou fazendo terapia até agora, mas a terapia do passado foi por um motivo totalmente diferente, era por ansiedade mesmo, e quem sabe isso não vire assunto para um próximo vídeo, testemunho para um próximo vídeo. Hoje eu faço terapia só para poder manter os pontos que eu preciso melhorar, saber ali quais são as coisas que eu estou fazendo que podem elevar o nível. Não é nada assim: ai meu Deus, tá ansioso, tá triste, não. É uma terapia de manutenção, sabe? Um carro, quando você tem que parar para abastecer, parar para fazer revisão, é isso, terapia de manutenção. Mas veja, um momento para mim que eu passei por uma crise muito grande foi
Não foi nem quando eu saí do colégio. Eu fiz o Enem convicta de que eu queria uma profissão e depois eu vi que eu era mole demais para aquela profissão. E aí eu passei em psicologia na Univasf, cursei os 4 primeiros semestres, aí não deu certo, eu tive que sair, precisei trabalhar. E aí eu comecei a fazer nutrição, não gostei, não me identifiquei, terminei o curso, mas é aquela coisa assim, faria? Não. Então eu entrei naquela crise, tipo assim, cara, o que é que eu fui chamada para fazer? Se eu fiz um curso, não terminei, fiz um curso, terminei, não gostei, e o curso que eu queria fazer eu descobri que eu não consigo fazer, que inclusive é medicina, mas eu me pelo de agulha e se eu ver um sangue já dá uma passadeira, então não era para mim. E aí eu fiquei naquela, cara, o que é que o Senhor me chamou para fazer? Eu listei, eu assisti aqueles cursos assim. Quer descobrir o que você quer da sua vida? Tipo, liste 50 coisas que você gosta e você vai descobrir agora o que é que você precisa fazer. Se a sua área é comunicação, se a sua área é vendas. E eu fazia aquelas listas, eu fazia aqueles negócios. Tu já viu aqueles, tipo... Ah, eu não sei se vocês é da época de vocês, porque eu sou um pouco mais velha. Mas é os testes do BuzzFeed. Tipo os testes da Capricho, que bota assim... Responda essas perguntas e nós vamos dizer como será o seu futuro. Abrindo aqui pra vocês, péssimo, mas eu fazia isso, eu amava, tipo... Responda 24 perguntas e vamos dizer a primeira letra do seu amor verdadeiro. E já deu R, viu? Já deu R, já deu Roberto, olha a prova aí, que ele tá sentadinho aqui. Então, veja, eu ficava naquela, cara, o que é que eu fui chamada pra fazer? O que é que o Senhor me chamou pra fazer? E eu listava as coisas e eu via que eu não gostava de nada. Eu ficava, meu Deus, eu não gosto de nada. Ou eu sou muito chata, ou eu de fato sou alguma pessoa que não tem uma vocação na Terra. E eu me agarrei muito ao Salmo 139, que ele fala assim, que antes que eu existisse, o Senhor já tinha planos ao meu respeito. Antes que eu existisse, o Senhor já tinha pensado. Ou seja, o meu propósito, ele veio antes de mim. Eu só vim para encaixar no meu propósito. Então, eu e você que está aí assistindo, a gente tem um chamado, a gente tem um propósito. Não se agonia não, se tu tá saindo da escola e não sabe o que fazer. Não se agonia se tu já saiu, fez o Enem e ainda não sabe o que fazer. Cara, as coisas elas vão fluindo normalmente quando nós colocamos a nossa expectativa no Senhor. É exatamente o que eu falei em uma ministração recente. Do Senhor, você coloca todas as suas expectativas e espera tudo. De você, você pode esperar alguma coisa, mas das coisas à sua volta, você não pode esperar nada. Só que eu esperava tudo das coisas à minha volta, como se tudo fosse me trazer uma solução, como se eu fizesse uma faculdade, aquilo teria um valor para mim, como se eu trabalhasse em tal lugar, aquilo faria de mim uma pessoa mais valorosa, mas não. Porque eu precisei primeiro encontrar valor em quem eu era, em quem Deus me chamou para ser. E a partir daí, as coisas foram fluindo normalmente, que foi aquilo que aconteceu. Sara me parou e falou, você vai mudar de ramo, mas ali a minha identidade ela já estava firmada no Senhor. Eu já estava começando a entender, cara, para que é que eu fui chamada? E não pense que depois que ele disse isso, no outro dia eu já descobri meu ramo. Bom, agora eu já sei o que eu vou fazer. Não. Também foi um processo. E eu precisei esperar no Senhor, continuar orando e continuar confiando de que as coisas chegariam no tempo que deveriam chegar. E hoje eu vejo que se o meu propósito ele tivesse sido revelado antes, eu não teria a maturidade para agarrar ele, para andar em cima dele, para caminhar com ele. Eu acho que eu teria feito, isso é grande demais para mim, ou isso aqui não presta para mim não dou de conta. Mas à medida que nós vamos criando maturidade, o Senhor vai revelando as coisas que nós vamos fazer, as coisas que nós vamos sendo chamados para fazer. Então, acho que essa foi assim a maior crise existencial da minha vida, foi o que eu fui chamada para fazer. Mas hoje eu entendo e ainda está sendo revelado, né? A vida é uma revelação constante do que eu e você fomos chamados para fazer. E como está sendo liderar os Adolas? Bom, diferente. Mas está sendo uma experiência muito boa, porque eu nunca me imaginei falando isso, fazendo isso. É bem clichê quando as pessoas falam assim, eu nunca me imaginei ministrando, nunca me imaginei... Não. Eu sempre me imaginei, meu filho, mas eu nunca me imaginei com os adolescentes. Então o Senhor, ele tinha me entregado uma palavra na Conferência Intensos de 2024, para mim e para Roberto. E essa palavra ela era muito específica sobre jovens. Jovens, ele botou lá jovens e foi uma lista de coisas que iriam acontecer. E aí, quando chegou a palavra dos adolescentes, porque assim, eu e Roberta, a gente vive recebendo assim, bastante profecia, porque eu sou daquelas pessoas que falam, Senhor, confirma em mim, confirma na outra pessoa, confirma quando eu abrir a Bíblia, confirma a confirmação da confirmação, porque eu tenho que ter certeza do que eu tô fazendo. E aí, a gente recebeu uma palavra dos Adolas e eu ficava assim, não, nada a ver. O Senhor sempre me falou de jovens, a minha vida é com jovens, é com casais jovens, é com pessoas jovens. E até que no meu coração veio aquela confirmação de espírito. É adolescente também, minha filha, acorda para a vida. E aí esse processo, na verdade, ele tem sido muito leve, porque nós temos uma equipe de liderança muito boa, o suporte é muito bom. Os adolescentes também são muito divertidos, eu estou aprendendo a amar, a conviver, o jeitinho deles, as gírias. Tem cada gíria que eu fico assim,
Oi? Um dia desse, eu escutei a seguinte: os caras estão no teto querendo roubar minha maquita. gente, como que entende um negócio desse? Me explica. Farmar as coisas, me explica. Então está sendo um processo de aprendizado, porque tudo é muito novo para mim, para Roberto, mas assim, nós estamos amando. Hoje eu me entendo no Senhor, eu entendi a minha real identidade em Cristo, eu construí a minha real identidade junto com Ele, porque a identidade não é uma coisa que você acorda do dia para a noite e já sabe quem você é, você constrói. E eu tive uma trajetória de construção mesmo no Senhor, em muita oração. Gente, não desprezem a oração. Joelho no chão, meu filho, oração, boca no pó, funciona ainda e funciona de verdade. E é engraçado porque às vezes eu me pego lá na sala de casa, literalmente assim, sabe? Sabe aquelas cenas assim, meu Deus, que você bota a cara no chão, estica os braços, estica as pernas e fica aquele negócio. E eu amo isso porque eu me rendi completamente ao Senhor e até em fazer as coisas que eu não me via fazendo, as coisas que eu não me vejo fazendo ainda no futuro, mas que o Senhor tem revelado. E é engraçado que na oração do Pai Nosso, o Senhor, ele fala assim, nos convida a orar que seja feita a tua vontade. E nós precisamos aprender a fazer isso, Senhor, que seja feita a tua vontade na minha vida, porque a minha vontade na minha vida com certeza não tem nada a ver com o Senhor, eu tenho certeza que a tua também não. Porque, veja, eu queria ser cantora, entendeu? Eu já quis ser tantas coisas, meu filho, vê se essa era a vontade do Senhor pra mim, não era. Então eu tive que aprender a descobrir a minha identidade em Cristo, em ver, cara, o que o Senhor ele tem pra mim? E hoje eu sou realizada em Cristo? Não vou dizer realizada, porque tem tantas coisas no Senhor que eu ainda quero viver. Sou muito nova, tenho 24 anos. Eu fico pensando, cara, quando eu tiver com 40, como é que vai ser a minha experiência com o Senhor? Quando eu tiver com 45, como é que eu vou estar andando com o Senhor? Como é que vai estar a nossa intimidade? E a minha oração para o Senhor é a mesma oração que eu li num dos livros do Kenneth Hagin, que é: Senhor, se torne tão real para mim quanto essa cadeira que eu sento, quanto essas roupas que estão no meu corpo, quanto o chão que eu toco. E de fato isso é uma coisa que eu repito constantemente, porque construção de identidade no Senhor é à medida que Ele se revela para você, é à medida que você se abre para Ele. Obrigado por assistir, fica com Jesus e até o próximo vídeo. Brincadeira final. Aquele tchau de antes não valeu, agora eu vou dar um tchau de verdade. Que aí que é bom que vocês botam os dois tchau. Bota aí, só pra eu ter noção agora que eu faço. Ai, meu Deus. São 3 tchauz. E agora eu te dou tchau oficialmente. E a edição vai colocar aqui uns bonequinhos dando tchau, assim, ó. A edição tá me olhando assim, meu Deus, quanto negócio pra botar. Vai botando os bonequinhos dando tchau. Crente cristão, obrigado por assistir. Fica com Jesus e o próximo vídeo vai ser muito melhor que esse. Um beijo.